Outro assunto que nos foi perguntado é relacionado à intolerância a alimentos. Vamos imaginar que hoje nós temos uma alimentação de uma maneira, nós temos um estômago muito maior, né? Vamos pegar eventualmente o modelo de um estômago, e a gente vai ficar com um estômago muito menor. Então, um alimento que entra nesse estômago maior, ele tem um espaço maior para ser absorvido, para ser digerido pelos ácidos e tal. E quando a gente diminui o tamanho do estômago, isso obviamente que existirão algumas alterações. O que a gente vê com mais frequência, nós estamos falando de experiência de consultório, não estamos falando de estudos, né? Experiência de consultório são aquilo que a gente vê no dia a dia. Muitas pessoas, nesses primeiros meses de cirurgia, existem algumas alterações em relação à alimentação. Primeiro, a gente passa por um processo quase igual a um bebê, né? A gente fica ali os 14 dias de líquido, depois aí uma semana de pastoso, semissólido, até que a gente entra nos alimentos sólidos, depois vem toda aquela parte da mastigação, de aprender, de nos reeducar, de comer devagar, e nesse meio tempo a gente começa a mastigar mais os alimentos, né? O alimento fica mais tempo na boca. Vamos lembrar aquela coisa, aquele barulho que as pessoas acham até feio, quando aquelas pessoas que entendem de vinho, sommeliers, eles tomam o vinho e faz aquele barulho, faz aquele, que é o que chama o retrogosto. As papilas gustativas, elas estão mais na parte do meio para trás da língua. Então, para realmente a gente sentir o sabor dos alimentos, a gente tem que, né, passar o alimento um tempo na boca, e mastigar bem e tal, né, e aí a gente tem o verdadeiro sabor. Como a gente antes tinha uma maneira de comer mais rápida, a gente às vezes engolia a comida, às vezes a gente não tinha o verdadeiro sabor dos alimentos, a gente tinha aquele sabor. Mas quando você começa a mastigar mais o alimento, a gente fala, nossa, mas eu não gostava disso, agora que eu estou mastigando eu estou sentindo, nossa, mas eu não estou gostando mais tanto desse alimento quando eu gostava antes. Isso é normal de acontecer, essas pequenas alterações, que depois com o tempo elas podem voltar. Outro fator que a gente vê sempre é relacionado, por exemplo, às coisas com muito mais gordura. Num primeiro momento, a gente fica muito mais, sabe, assim, causa até o próprio cheiro da gordura nos primeiros meses da cirurgia, nos causa até um pouco de repulso. Fala, nossa, mas que cheiro, ou a aparência. Também isso é uma coisa que acontece com muito. Você passa a mastigar melhor, a gordura ela tem um sabor bastante interessante quando ela está bem frita, mas se ela não estiver bem frita, não é um sabor tão interessante para você mastigar, a consistência da mastigação também, mas isso são coisas que vão acontecendo. Outro fator que a gente vê é em relação ao leite. Muitas pessoas tomavam leite, mas tomavam um pouquinho, tinha um estômago muito grande, sentia grandes coisas. Quando passa depois da cirurgia, ou até pela alteração, o estômago fica menor, a comida chega mais rápido no intestino, alguns pacientes relavam, olha, doutor, estou tendo uma certa intolerância ao leite, que elas não tinham antes, quando tinham um estômago maior, ou se tinham, não percebiam, e depois da cirurgia elas passam a ter um pouquinho mais, e aí a gente tem que ver se isso é simplesmente pela essa transição de alimentação, ou se ela já tinha realmente alguma intolerância a essa lactose e ela só ficou maior depois da cirurgia. E aí nós conversar com o seu cirurgião, com a sua nutricionista e os dois junto com você, vão ver se realmente faz exame, faz teste, usa o leite sem lactose, aí a gente vai dar uma olhada. A outra coisa que acontece é que durante um tempo, e a gente não consegue definir por que exatamente, é que os pacientes têm uma certa predileção por coisas mais ácidas e até às vezes um pouco mais apimentadozinho. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência também. E outra coisa é em relação à água. Nós sempre cobramos a água muito. Se a gente deixa um copinho d'água desse aqui assim, do meu lado, e eu vou tomando ele durante o dia, do jeito que essa água vai vai esquentando, ela fica um pouco mais pesada. E muitos pacientes, eles sempre dizem, doutor, a água gelada me desce melhor. E também isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Então a gente sempre olha, usa sempre a água mais geladinha, põe naquela garrafinha, que tem uma certa, parece que fica mais fácil, ela não pesa tanto para tomar. Então, intolerância, a alguns alimentos, elas podem ser transitórias, como eu disse, e algumas podem permanecer, como o do leite e tal. Mas normalmente, com o passar dos anos, a gente vai voltando a ter a gente passa a mastigar melhor com o tempo, a gente vai sentindo o sabor dos alimentos e aquilo vai entrando mais ou menos numa rotina. E muitos alimentos a gente vai falar, simplesmente não quero, mas não gosto mais disso, não tenho mais
prazer em comer isso e tem prazer de comer outros tipos de alimentos. Isso também é normal, como as pessoas que estão operadas também no decorrer da vida. Não tem pessoas que deixam de comer carne, não tem pessoas que voltam a comer salada e não comiam quando eram crianças, e muitos outros fatores que a vida normal todo mundo tem na vida normal, não simplesmente só porque fez uma cirurgia bariátrica. Então, espero ter informado a vocês um pouquinho sobre essas intolerâncias, mas sempre discuta com a sua nutricionista, com o seu cirurgião, para ver exatamente se isso é uma intolerância ou é só um momento da cirurgia e depois isso pode passar na frente.